Olá, hoje o Conexão Sergipe toca numa ferida aberta. O nosso tema é duro, mas urgente: basta de feminicídio. No Brasil, os números são de guerra. Em 2025, batemos o recorde com 1.568 pessoas mortas apenas por serem mulheres. Isso é uma morte a cada 6 horas no país. E Sergipe, infelizmente, também sofre com este mal, com casos recentes que chocaram todo o estado. Nós chegamos a ter, lamentavelmente, 4 casos de feminicídio numa só semana, ali entre os dias 20 e 25 de março deste ano. A verdade é que o poder público está falhando. A lei não é firme o bastante e a rede de proteção ainda é curta para o tamanho da dor dessas famílias. Hoje, faremos um diálogo aberto e profundo a respeito deste assunto. Para isso, convidei 2 mulheres que são autoridades no assunto: a delegada e atual secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Georlise Teles, e a doutora Laila Leandro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Sergipe. Membro também do Comitê Permanente de Defesa dos Direitos, e coordenadora geral de prerrogativas também da OAB Sergipe. Nesta mesa, vamos debater e compreender os caminhos para que você, mulher, consiga quebrar o ciclo da violência. Voltei com essa dupla competente de convidadas. Sejam muito bem-vindas, doutora Georlise, doutora Laila. Georlise, para começar, quero ouvir você que tem décadas de experiência na Polícia Civil e hoje está à frente de uma secretaria estratégica do governo do estado de Sergipe. No ano passado, o Brasil registrou mais de 80 mil estupros e milhões de agressões domésticas. Diante dessa escalada e analisando o comportamento criminoso, como você enxerga a formação desse ciclo de violência e o perfil de quem comete esses atos dentro da própria casa? André, registrar que é muito importante esse espaço e agradecer o espaço de dialogar, de dialogar com a população, porque a sociedade está nos ouvindo e esse espaço traz a possibilidade de falar sobre um tema que é muito forte e nos é muito caro, que é a violência contra a mulher. Quando a gente fala do perfil desse criminoso, é possível que alguém imagine que é um homem truculento, que é um homem que é grosseiro no seu dia a dia. E, infelizmente, a gente não tem esse perfil do agressor. O agressor é um homem que transita entre os seus, entre a sociedade, como um homem de bem, E é muito tranquilo esse transitar desse agressor. Porque essa violência, via de regra, ela se dá muito mais fortemente no espaço privado. E talvez aí a maior dificuldade do enfrentamento. Até porque a sociedade, de algum modo, normalizou essa conduta desse homem. Porque a violência contra a mulher, ela já não é mais, aliás, nunca foi um fato isolado. Ela é estrutural, ela perpassa toda a sociedade, por uma construção histórica, onde a mulher foi reservado um papel de subjugação, de submissão, de dominação, sem voz, e reservado para essa mulher um espaço privado. A esse homem foi dado o espaço de poder, o espaço de mando, o espaço de quem dita a regra, E quando você coloca nesse momento, André, e é isso que a gente tem levado para todos os espaços de discussão, quando você começa a dar a essa mulher o conhecimento, dar a essa mulher elementos que dizem você tem espaço, quem diz o espaço onde você deve estar é você, porque você escolhe, e o lugar de mulher onde ela quer estar e define estar, quando você diz a essa mulher, esse agressor, ele não está preparado para ouvir esse não. Essa mulher ter voz. E aí, nesse embate, vem a violência. Porque o homem passou a ter a ideia de que essa mulher, tendo dona dela e do espaço dela, ela acaba por fragilizar esse espaço de mando. Então, nós
dizemos assim que a violência doméstica ela atinge todas as classes, atinge todas as pessoas, todos os credos, porque o perfil do homem agressor, se a gente pudesse definir, é de um homem que foi educado por uma sociedade que tem um valor estruturalmente machista e que educou esse homem para ditar as regras. Portanto, é esse o perfil que a gente percebe do agressor. Aí, ultimamente, os casos têm aumentado? Tem. Tem 2 vieses aí que a gente pode analisar. Um viés é dizer que a violência aumentou mesmo, efetivamente aumentou, mas também pensar que os equipamentos públicos, que as políticas públicas conseguiram chegar a essa mulher de tal modo que ela percebeu que podia dizer basta, de romper com o círculo. E aí, essa violência que era invisibilizada passou a ter um facho de luz sobre ela e daí o aumento. É uma leitura que a gente precisa ainda, com o andar das políticas, perceber efetivamente o que ocorre. Esse número ele tem crescido muito, né? E muitas das vezes, é como você falou, né? As próprias políticas públicas hoje encorajam mais as mulheres a falar, a dar um grito de liberdade e de buscar, né, os caminhos para poder não serem mais vítimas dessa violência doméstica. E aí, ouvindo você, a gente vê que exatamente aí que mora o perigo, porque a violência psicológica silencia, né, a mulher antes da agressão física. Por isso que eu bato sempre numa tecla que o Estado não pode esperar o crime acontecer. Precisamos de inteligência policial para mapear esses perfis, né, antes que o ciúme, né, antes que a possessividade ela vire uma manchete de jornal. E aí, doutora Laila, você que tem liderado uma frente jurídica, né, muito importante e que articulou, né, junto ao Ministério Público do Estado de Sergipe a implementação do programa antes que aconteça, não é? E eu acho que isso é muito importante. Recentemente, a OAB, né, daqui de Sergipe também inaugurou o Banco Vermelho, né? É um monumento importantíssimo que serve como um alerta. É um alerta permanente, né, mundial contra o feminicídio. Símbolos de conscientização são vitais, mas na prática diária, no dia a dia, a gente ainda vê muita dificuldade nesse enfrentamento. Como advogada, como militante, conta para a gente aqui o que, na sua opinião, falta para que essa rede de segurança funcione 100% e para que a medida protetiva não acabe sendo apenas um pedaço de papel. Bom dia, André. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Então, o senhor falou sobre o Banco Vermelho. A OAB, trouxemos, né, o Banco Vermelho no ano passado como um símbolo do início do mês de agosto, que é um mês que, para a gente, é combativo à violência contra a mulher. Ele, além de um símbolo e um monumento que lembra da gente todas essas vítimas, também é um compromisso da OAB para dizer que essas mortes não vão ficar no esquecimento e que vamos trabalhar por elas. Esse projeto, ele vem com 5 pilares. Ele vem primeiramente, como o Dr. Roger Elis falou um pouquinho antes, a gente trabalha na educação, né? A gente fala com crianças e adolescentes, a gente implementa nas escolas a conscientização. Nós vemos também com tecnologia para mapear toda essa violência. A gente vem com medidas socioeducativas, com trabalhos de grupos reflexivos com esses homens. Trazemos também a integração dos poderes. Então, esse programa, ele vem pensando não apenas após o feminicídio, né, do ato em si, inclusive, e sim pensando de como podemos antecipar. Então, a gente pensa na educação dos jovens, na quebra desse padrão machista, que é estrutural na sociedade hoje. Então, essa articulação com o Ministério Público, não foi apenas com o Ministério Público, mas a OAB, como representante da sociedade civil, vindo propor aos órgãos trazer esse projeto, implementar no nosso Estado, estarmos de mão dadas nesse projeto, trazendo cada um dentro da sua ossada, claro,
Mas a OAB propõe, o que a OAB vem? A OAB vem com educação. O que o Ministério Público pode oferecer nesse momento? O Ministério Público também disse que gosta da área da educação e aí vamos conversar. O TJ, Sergipe, pode vir com os grupos reflexivos e assim a gente vai construindo esse projeto. Sabemos que o feminicídio ele não começa já no ato, né? Ele vem com a violência contra a mulher, que vem com os primeiros atos machistas, com aquela cobrança, o ciúme, como o senhor bem falou. Depois vem alguns atos de violência, violência verbal, violência psicológica, até chegar aonde chegamos, que é o final com o feminicídio. Então, o que podemos fazer para prever tudo isso? Quando a gente fala sobre medidas protetivas, eu vejo que hoje é um mecanismo efetivo, sim. É o nosso principal mecanismo. O que é que a gente precisa? A gente precisa dar instrumento para que essa medida seja efetiva de verdade, né? Que a polícia possa acompanhar, que a vítima se sinta segura, que essa medida que hoje o nosso Estado a gente concede em 48 horas essas medidas. Mas qual é o problema? Quando essa medida é quebrada, aí como notar que essa medida foi quebrada, como comunicar à polícia. Temos as tornozeleiras eletrônicas, como também temos o botão de pânico. Eu vejo que, às vezes, o Estado não está preparado com o quantitativo, com a quantidade de agressores que necessitam dessas medidas. Então, eu vejo que precisamos ver as medidas, questões financeiras para o Estado, para poder trazer mais tornozeleiras, mais pontos. Há também alguns aplicativos que hoje substituem o ponto o botão de socorro, né, o SOS. Então, acredito que a gente pode investir mais nisso. Aí teremos mais efetividade. Doutora, veja, eu defendo muito, viu, Georlise, que a gente precisa inverter a lógica do medo. Veja, até me corrijo se eu estiver errado. Hoje, jogar a responsabilidade da proteção nas costas da própria vítima. Ela que tem que apertar o botão do pânico, né? Eu entendo que o botão do pânico é importante, mas não seria mais importante, e aí para mim o correto seria aquilo que a doutora Laila falou aqui, o monitoramento eletrônico obrigatório do agressor. A gente sabe que, mas em alguns estados a gente pode não ter a quantidade necessária, né, das tornozeleiras, do botão do pânico, mas veja, eu acho que se a gente tiver, não o monitoramento eletrônico do agressor, toda vez que ele tentar se aproximar da vítima, a polícia seria automaticamente acionada. Né? Quem tem que usar tornozeleira e ser vigiado por GPS é ele, né? E não ela. É o covarde e não a mulher. Então, eu acho que a gente precisa inverter essa lógica do medo. Eu não sei, Laila e Georlise, se é isso. O botão do pânico é importante, mas eu acho que se a gente tiver, né, a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico através de tornozeleira, né, para o agressor, eu acho que a gente tem uma efetividade muito maior. A gente não ficaria somente na medida protetiva no papel que muitas das vezes não é respeitado. Muitas das vezes não é respeitado. Não sei se vocês concordam, Georlise. E falando de prevenção, e foi colocado isso aqui, esse trabalho de prevenção que é muito importante, feito, né, por várias mãos. Quando eu falo várias mãos, eu quero falar OAB, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil. Mas agora vamos falar de quando, infelizmente, a situação da violência já aconteceu. Né? Porque como é que o Estado, através da Secretaria, por exemplo, Georlise, de Políticas, né, para as mulheres, acolhe essa vítima? Porque a gente está falando muito, Laila, de monitoramento eletrônico, a gente fala do botão, do botão do pânico, mas e o acolhimento a essas mulheres que são vítimas desses agressores, desses verdadeiros covardes? Veja, André, eu acho que aqui foram tocados pontos fundamentais da política de proteção a essa mulher. Obviamente, em que pese nós dizermos que o feminicídio é um crime evitável, é evitável quando essa vítima consegue ter as políticas públicas à sua disposição e que efetivamente funcionem. E por isso nós tivemos, o governo do Estado de Sergipe tem feito o dever de casa. Entretanto,
precisa muito mais a ser feito, porque foram políticas que foram represadas, né? Hoje, nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres que já era para existir há muito e de modo efetivo. Agora existe, porque agora ela tem orçamento próprio. Agora, quem pensa a política para as mulheres é a Secretaria de Política, que foi criada para elas. Então, o Estado de Sergipe, o governador Fábio, tem, inclusive, um orçamento voltado e sensível a gênero. Ou seja, todas as secretarias têm que estabelecer uma política que seja para a mulher sergipana. Como a doutora Laila disse, a educação é fundamental. Então, nós temos na Secretaria de Educação um trabalho com a secretária Gilvânia, voltado para as novas gerações. Esses meninos e meninas dialogarem com respeito, né, e perceberem que os espaços cabem todos e todas. Mas é como você disse, o que aconteceu? E o que já aconteceu e a gente não deu conta de evitar. Como é que essa mulher é acolhida? Nós temos em Sergipe, nós somos o segundo estado do país, e Sergipe tem um dado histórico de proteção à mulher. Nós somos o segundo estado do país a estabelecer a Delegacia de Proteção à Mulher. E com uma pessoa que nós bem conhecemos, o saudoso João Alves Filho. Né? Em 1986... Já tinha essa visão, essa preocupação. Sergipe já pontuava na proteção. E de lá para cá, nós temos buscado essa proteção muito evidenciada, que foi retomada com muita força agora pelo governador Fábio Mitidieri. Então, nós temos, André, que fazer o quê com essa mulher que chega? Essa mulher que chega, vítima de violência, ela não pode ser pensada apenas na perspectiva de se libertar do agressor momentaneamente. Essa mulher não pode ser mais perdida de vista pelo Estado sergipano. Essa mulher precisa ser acolhida, perceber quando ela pode ser incluída no mercado de trabalho, porque ela vai ter que subsistir e, para isso, recurso é importante. O Estado de Sergipe criou de modo imediato, mais imediato, o cartão Ser Mais Mulher, que é um cartão que dá 6 parcelas de R$500. Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. E, por isso, o Estado tem buscado perceber essa mulher, perceber os filhos dessa mulher, a necessidade e pensar essa mulher de modo a integrá-la no mercado. Ela não tem profissão porque ela trabalhava para a sua casa, que é uma profissão, inclusive, que leva muito tempo e que desgasta e que exige muito dessa mulher. Mas agora ela tem que trabalhar fora de casa. Ela não tem ainda uma atividade profissional definida. O Estado de Sergipe tem oferecido, através do parceiro Jorge Teles, na Secretaria do Trabalho. Então, veja, a secretária de Ação Social, de Assistência Social, tem, né, a secretária Érica Mitidieri, tem nos ajudado com a assistência psicossocial dessa mulher. Então, é um trabalho. A mulher tem sido pensada no Estado de Sergipe de modo integral. A Polícia de Sergipe, a Secretaria de Segurança, o secretário João Eloy, com suas equipes, tem dado as respostas. Nenhum autor de feminicídio está livre nesse estado. Alguns morreram em confronto com a polícia, os demais estão presos. Então, o Sergipe tem dado resposta. O que a gente precisa, aí sim, é antes que o fato aconteça. Mas, para isso, a gente tem que dar a essa mulher a certeza que ela, ao denunciar, nós chegaremos. O Estado de Sergipe chega. É esse alcance. E isso, André, não acontece no Estado se nós não envolvermos onde a mulher vive. A mulher não vive no Estado. A mulher vive no município. E, por isso, trazer esses prefeitos a dialogarem e a perceber
que as mulheres que vivem na sua região precisam de atenção, é muito importante. Daí nós já deflagramos esse diálogo com a FAMES, que representa esses municípios, com o COEGEMAS, que é das assistentes sociais, né, nos municípios, das secretarias de assistência social, para todos juntos pensarmos e sensibilizarmos os 23 prefeitos que ainda não têm nada no seu município. Pasme, André, pasme, doutora Laila, nós somos 75 municípios apenas, dos quais 23 não tem nada que fale diretamente em política pública para as mulheres. Nem os CRANs, nada? Nada. Absolutamente nada, André. E a gente precisa chegar a esse prefeito e prefeita. Ainda para agregar, nós temos mulheres prefeitas que não perceberam que é sobre elas. Agora, falando de punição, doutora Laila, como operadora do direito, como você enxerga essa flexibilidade que a legislação dá para quem comete feminicídio e o sentimento de impunidade que isso ainda gera na sociedade? Eu vejo que esse sentimento de impunidade que toda a sociedade tem é forte, mas eu também tenho que separar um pouco a questão jurídica da nossa sensação. Dentro do nosso ordenamento brasileiro, né, quando a gente fala sobre leis, eu vejo que a gente está muito bem resguardado com a Lei Maria da Penha. Ele tem todos os mecanismos de defesa, ela tem uma punibilidade dura. Nós temos, quando a gente vai falar de progressão de pena para quem comete crimes contra a mulher hoje, ela é bem mais severa, você só progride a partir de 55% de pena cumprida. Então, a lei se atualiza sempre. Nós tivemos atualização, acho que nos últimos 15 dias entrou o crime de violência vicária e o vicaricídio, que é quando o homem para atingir a mulher, faz mal aos seus parentes ou seus filhos, chegando até o homicídio, que a gente chama de vicaricídio. Então, entrou também. Então, eu vejo essas atualizações como positivo, porque a lei existe, né? Teoricamente, ela é muito boa. Não falarei perfeita, mas eu digo que ela é muito boa. Mas eu acho que é a execução que há uma falha. Mas eu gostaria de chamar a atenção dentro da nossa conversa aqui, porque assim, quando a gente trabalha sobre direito penal, o processo penal, a gente está falando depois que o crime acontece. E a gente está falando de homicídio, de um feminicídio, significa que essa mulher já morreu. Eu acho que a gente tem que voltar a nossa atenção, principalmente, que é desde o nosso primeiro momento aqui, antes que aconteça o fato. Como podemos endurecer nossas leis para que a gente não chegue nesse ponto. Volto a dizer que educação de base é essencial. Há um trabalho coletivo da rede de proteção à mulher também. A gente instrumentalizar essa mulher para que ela esteja preparada para a sociedade, não dependa desse homem, para não reconhecer esse ciclo de violência também é muito importante. E eu acho que o Estado, como um todo, tem que estar pensando nisso. Porque se a gente ficar pensando apenas quando o fato acontece, significa que o Estado está atrasado. Essa mulher já morreu. Então, a gente precisa estar pensando antes. E, às vezes, talvez essa sensação de impunidade vem com aquela... o que fazemos a partir daqui? Então, eu quero que a gente pense um pouco o que fazemos para não chegar aqui. É necessário abrir um debate constitucional, mas eu acho que a gente precisa debater. Eu defendo, por exemplo, prisão perpétua para quem comete feminicídio. Eu sou muito radical em relação a isso. Eu acho que é muito covarde um homem tirar a vida de uma companheira, de uma esposa, por ciúmes, porque ela não quer mais manter aquele relacionamento. Eu acho isso uma covardia. Mas André, você é muito radical. Mas é o que eu defendo. Feminicídio não é um crime comum, na minha opinião. É um crime de ódio que destrói a mulher, destrói a família inteira. Não tem essa. Se o crime é extremo, na minha opinião, a resposta do Estado tem que ser extrema. Não é? Mas, doutora Laila, doutora Georlise, o nosso tempo voa. Né? Muitas mulheres sergipanas que nos assistem agora, neste domingo de manhã, podem estar vivendo esse pesadelo, né, dentro de casa, estar vivendo, né, esse pesadelo da violência de gênero, né, dentro da sua própria casa. A mulher não pode ser violentada psicologicamente, moralmente. Né? Eu até discuti isso essa semana. Eu vi um projeto da deputada doutora Lidiane, apresentado aqui na Assembleia Legislativa, onde ela pede prioridade
nas cirurgias plásticas reparadoras para as mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente sabe que a violência não é só que fica a cicatriz física, ela é a violência que fica a cicatriz moral, psicológica, que ela é uma cicatriz tão perversa quanto a cicatriz física. Então a gente sabe que é um debate muito amplo. Eu entendo que a gente precisa ter mais creches construídas em tempo integral para que as mães possam ter a tranquilidade de deixar os seus filhos e poderem trabalhar e através do trabalho poderem ter sua própria liberdade, né, ser, não é, com altivez. Eu entendo que a gente precisa ter políticas públicas de igualdade, como eu já disse, com paridade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. Precisamos de avançar mais na educação, como foi o caso exemplificado aqui por doutora Georlise, o trabalho que é feito pela Secretaria de Estado da Educação aqui no estado de Sergipe, o trabalho que é feito pela OAB em parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Então, Laila, Georlise, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, qual é o caminho seguro para que essa mulher consiga, né, pedir ajuda e quebrar esse ciclo antes que seja tarde? Vou falar diretamente para a Câmara, porque eu quero dar um recado para as mulheres que estão em casa. Primeiramente, a gente tem que entender que a violência não está só na agressão física. A violência vem de uma palavra falada com mais agressividade, vem de uma cobrança, de um ciúme. Então, quando a mulher identificar esse tipo de violência, ela precisa quebrar esse ciclo. Então, peço, denuncie, ligue para o 180, o 190, procure um CRAS, um CRAM, qualquer rede de apoio do seu município, que eles são preparados para te atender, para te recepcionar. E digo mais, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. A violência, a denúncia da violência é uma responsabilidade coletiva de todos nós. Nós não devemos nos calar, porque essas violências acontecem quando tem o silêncio. Então, acredito que a proteção da mulher é uma responsabilidade de todos nós. Se uma mulher denuncia, esse é um ato de coragem, mas é uma responsabilidade da sociedade proteger essa mulher, e ela nunca deve enfrentar essa trajetória sozinha. Muito bem, doutora Georlise. Olha, como bem disse a doutora Laila, é exatamente isso. É denunciar. Denunciar e romper com esse ciclo de violência, André, não é fácil. Mas é preciso romper. É por você, mulher. E Sergipe tem feito o dever de casa, o Estado de Sergipe tem feito, mas a gente precisa fazer mais. E por isso mesmo, André, Sergipe vai entregar, né, o governador Fábio Mitidieri vai entregar a Casa da Mulher Brasileira, um equipamento fundamental nesse enfrentamento. Todas as instituições estarão ali para dialogar e ver o que é melhor para fazer, o que essa mulher pode fazer para romper com esse ciclo de violência, né? Então, o que eu tenho, fechando mesmo, para você, mulher, lembre, todo ser humano nasceu para ser feliz. Você é humana, você merece tudo de melhor. Viver sob o manto da violência não é para nós. Saiba disso. Oh, que bom ouvir isso. Né? Saiba que eu fico muito feliz desse programa, desse domingo, exatamente para discutir um tema, né, que eu reputo como um dos mais importantes. Né? Sou radicalmente contrário a essa questão do feminicídio, e que bom que a gente trouxe duas grandes mulheres valorosas. Então eu quero agradecer profundamente a vocês que vieram aqui hoje debater esse tema. A você, doutora Laila Leandro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Doutora Georlise também, pelo belo trabalho que faz à frente da Secretaria, contando com todo o apoio das demais secretarias, dessa rede, não é, que tem um intuito só que construir políticas públicas cada vez mais eficazes, não é, para as mulheres. Então, quero agradecer muito a vocês pela coragem, pelo enfrentamento e pela clareza do debate na manhã de hoje. Segurança da mulher se faz com proteção inteligente, acolhimento humano e punição exemplar. Então, quero aqui agradecer a todas vocês, e se você, mulher, que está nos assistindo agora, vive esse medo, saiba que você não está sozinha. Denuncie, procure ajuda, ligue o 180. Não espere que o pior aconteça. E você que não vive esta situação, mas conhece alguém que vive, não se cale, né? Proteger as mulheres
é um dever de todos nós. Então, o Conexão Sergipe vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa já estará disponível no meu canal no YouTube, André Moura SE. Deixe sua opinião no espaço de comentários. Um forte abraço, que Deus proteja as nossas famílias e até o próximo Conexão aqui na sua TV Atalaia.